esperar. Foi. Tá. Ah, tem que... Ah, peraí, deixa eu apresentar agora a tela inteira. Lista 1. Tá. Tá, ok. A questão 3A. A questão 3A, ele tem essa função aqui, e as deltas são essas daqui. É um delta 3 de R, R menos B. E basicamente ele pede para integrar nessa esfera. Essa esfera está centrada em 222 e ela tem raio meio. Então, então a gente tem que fazer a integral de delta usual. Só que como a gente está integrando só nessa esfera, a gente tem que observar que as coordenadas da esfera vão de meio a 3 meios em cada uma. Então, aqui não vai ter problema. Aqui vai ser só aplicar a função aqui, que é o produto vetorial, o produto escalar, nos pontos, e o resultado deu menos 4. Mas se, por exemplo, fosse um 4 aqui, as coordenadas x seriam 0. Só as coordenadas x, a integral não seria nula. Eu substituiria aqui por 0. Só isso, é uma questão bem simples, mas tem que cuidar justamente por causa dessa esfera. Não é uma integral em todo o R3. Só isso. Alguma dúvida sobre essa questão ou posso continuar? Ok. A questão 7 é uma questão interessante, porque ela pede para mostrar que isso aqui é uma sequência delta. O professor põe lá no sugestões para fazer essa mudança de variáveis. A gente faz essa mudança de variáveis, é algo bem simples, lembrando que tem que mudar o dy também. Aplico o limite, e quando aplico o limite, isso aqui vai para 0. Aqui não tem mais nada dependente de n. Então a gente fica com essa integral aqui. Essa integral é par, como a gente pode ver, trocar y por menos y, aqui é ímpar, o produto é par. Então vira duas vezes essa integral aqui. E essa integral aqui é bem conhecida, não sei se vocês já viram essa integral, se ela já foi feita para vocês. Não? Em nenhuma aula, em nenhuma matéria? Já? Tá, então alguns já viram, outros não. Por isso que eu não fiz ela, porque por ser conhecida, eu imaginei que vocês já tinham visto. Mas vocês podem pesquisar essa integral, tem vídeo no YouTube ensinando a fazer essa integral aqui, que vocês pesquisam pela integral e botam método de Feynman do lado. É botar uma exponencial com um parâmetro A, uma coisa assim, integrar aquilo lá. E o resultado dessa integral é π sobre 2. Justamente cancela isso daqui. Então, fazendo isso, tu mostra que ela é função delta. Sequência delta. Essa sequência delta, ele passa, pelo que eu lembro, ele passa um pouco rápido. Isso. E por ele passar um pouco rápido, pode não ficar muito claro. Mas é algo simples de se fazer. Geralmente, ou tu faz uma mudança de variável inteligente, para mostrar que algo é uma sequência delta. Aqui nem é uma mudança de variável tão inteligente assim, é só dividir por n, basicamente. E às vezes tu acaba no plano complexo, mas vocês acabaram de sair métodos 1, então vocês sabem integrar em plano complexo bem tranquilo. Eu acho que tem alguma questão antes dessa que é basicamente fazer uma mudança de variável e integrar no plano complexo também, então é simples. Essa daqui ninguém pediu, mas justamente por ser de sequência delta e eu achar que isso é importante, mas um pouco rápido, é aquela a questão 8, do método de Feger, de soma. Ele passa isso daqui, e ele pede para mostrar que isso aqui, quando n vai para o infinito, é uma sequência delta. De novo, uma mudança de variável, cancela os fatores aqui, e aqui eu multiplico e divido por 1 sobre y ao quadrado. Certo? Esse y está aqui, ele estaria aqui, eu só passei ele para cá, aqui para baixo. Quando eu tomo n indo para infinito, nisso daqui, é que nem eu tivesse um θ pequeno.
E a gente sabe da série de Taylor que quando o θ é pequeno, seno de θ sobre θ é igual a 1. Então fica só isso daqui. E isso aqui mostra uma outra propriedade interessante daquela integral, que se vocês for olhar, é a mesma integral com o argumento é o mesmo integrando, só que ao quadrado do de antes, certo? É a mesma coisa. E isso aqui mostra, isso aqui não mostra, na verdade, mas dá para mostrar que utilizando o método de Feynman, que essa integral aqui também é π. Então isso é bem interessante dessas integrais. E daí, fazendo isso, também mostra que dá f de zero, como se espera de uma sequência delta. É uma questão na mesma linha dessa daqui. Vamos lá, questão 11. A questão 11, ela é específica, mas com ela dá para generalizar para qualquer coordenadas. Porque, generalizar o procedimento, no caso, não o resultado. A gente tem uma delta em coordenadas cartesianas, e ele quer que mostre ele quer que mostre que ela é daquela forma, da forma que ele põe na lista, em coordenadas cilíndricas, não, esféricas. Como é que a gente faz isso? A gente sabe que tem que ter uma relação entre coordenadas. Então a gente põe um C aqui na frente. É basicamente uma constante. Daí a gente usa a função delta. A gente sabe que integrar essa função delta no R3, ela tem que ser 1. Dos dois lados. Então, quando eu faço a mudança de variáveis, essas integrais aqui também tem que ser 1. Né? C vezes as integrais, no caso. Porque ela é 1. Daí essa daqui é trivial de integrar. Claro que mudança de coordenadas tem que levar em conta o jacobiano, essas coisas, vocês já estão cansados de saber disso. Integral no R3 e numa integral de 0 a infinito, de 0 a π, de 0 a 2π, como sempre. Isso aqui é ρ quadrado, isso aqui é 1. Isso daqui pode ser a parte mais complexa de se integrar. Mas vocês sabem da propriedade 10 das funções delta. Que quando tu tem um delta de f de θ, tu encontra as raízes, certo? Então faz a soma das raízes na derivada, aplicado na derivada dos xi, né? Vocês lembram lá, delta de f de x igual a soma de 1 sobre módulo de f' de xi, sendo xi a raiz de f de x, delta de x menos xi. Está nas anotações do professor Celso. Então, tu usa essa propriedade para escrever isso assim e faz a integral. Essa integral aqui é 1, então o C é 1 sobre ρ0, deixa eu esqueci do zero aqui. 1 sobre ρ0. Que é o que ele põe lá. Daí, da lista 1, foi isso que me teve de dúvidas, né? Em especial essas funções, essas sequências deltas, elas são importantes, apesar de a gente não usar muito, mas elas são importantes. E propriedade de função delta. Propriedade de função delta tem que saber. Alguma dúvida a respeito da lista 1? A ausência de sim é não? Ok. Tá. Então eu vou... vamos para a lista 2 agora. Cadê? Uhum. É isso, tá. A lista 2. A lista 2 ela dá um pouco mais de trabalho no quesito braçal do que a lista 1. A lista 1 ela é substituições e propriedades, enquanto a lista 2 ela é fazer integral. Basicamente, esse é o resumo da lista 2 e de basicamente o curso de métodos 2. Vocês vão fazer muito integral. Então, a lista 2 é só expandir em série de Fourier. Aqui teve só uma questão que foi apresentado como que teve problema.
que foi a questão 7. Como a lista inteira é só integrar seno e cosseno, e no final exponencial, eu não achei, assim, são integrais simples de se fazer, então, se tiverem mais alguma dúvida a respeito disso, vocês podem falar, mas me pareceu algo simples. E daí a questão 7 tem algumas substituições e tem que usar algumas coisinhas um pouco mais delicadas, sutis, melhor, para poder resolver, para poder chegar nessas formas aqui, do item B e do item C. Vamos lá. Lista 2. Foi? Tá. Ok. Questão 7. Primeiro, a expansão tem que estar certa. Essa é a expansão certa do item A. Com essa soma de menos infinito a mais infinito, isso é importante reparar. E daí o item B, eles pedem para mostrar uma forma específica dela quando x igual a 2π. Primeiro, tu aplica o 2π na expansão. Fica com isso aqui. Né? Isso aqui a gente sabe pela equação de Euler. Aqui. E daí a gente olha para esses limites aqui e olha para os limites para os limites da soma aqui e olha para os limites da soma que a gente quer a expressão. Os limites da soma que a gente quer a expressão, dá para ver lá que é n de 1 até infinito, não de menos infinito até mais infinito. Então a gente separa essa soma aqui, de menos infinito a menos 1, o termo de n igual a 0 e de 1 até mais infinito. Certo? Daí a gente multiplica pelo conjugado complexo em cima e embaixo, aqui e aqui. Né? Isso não altera nada. E a gente observa que somar n, como tem aqui, de menos infinito até menos 1, é igual a somar menos n de 1 até mais infinito. Então a gente pode simplesmente trocar esse mais por um menos. E os limites da soma ficam iguais a essa. Daí a gente fica com isso daqui, os 2πn do numerador cancelam. E esse daqui fica o resultado final. Daí a gente usa o teorema de Fourier, que diz que se a função é contínua no ponto, ela e a expansão são iguais. F de x é contínua nesse ponto, f de x é e na x sobre 2. Isso. Então a gente iguala, e daí isola o somatório aqui e chega na expressão. O item C é exatamente a mesma coisa, só que aqui não vai ser 1, vai ser e na 1 sobre 2, e na meio. Então é repetir exatamente a mesma coisa. Substitui aqui, do item C aqui tu vai substituir por π. Substitui aqui, separa, multiplica pelo conjugado, substitui o n por menos n, junta as somas, simplifica, isola, resolveu a questão também. Eu acho que é isso. Sobre a lista 2, é que nem eu estava falando, eu não sei se estava todo mundo aqui já. A lista 2, ela estabelece basicamente os procedimentos mais básicos de todo o resto da matéria. Vocês vão sempre não, mas na maioria das vezes vocês vão estar preocupados em conhecer o coeficiente de uma expansão. Ela vai ser de série de Fourier, ela vai ser de funções de Bessel, ela vai ser de funções de Hermite, de várias funções, vocês vão ver daqui para frente. E basicamente vocês vão ter que sempre se lembrar da fórmula da expansão e utilizar. É isso que a lista 2 meio que significa, digamos assim. Alguma dúvida sobre a lista 2? Ou sobre essa daqui? Não? Então tá bom. Lista 3.
A lista 3 é a lista que começa a dar trabalho. Tá. A lista 3 é onde vocês vão aplicar, basicamente, né? Série de Fourier as aplicações, é onde vocês aplicam o que vocês aprenderam na lista 2. E um pouquinho não. Essa daqui eu preparei o exercício 4, porque ele é bem interessante justamente por causa desse termo não homogêneo aqui. Tá. Então, ó, a gente vai querer uma equação de calor com fonte, o Q de x é a fonte. Essas são as condições de contorno, eu também escrevi elas lá. E esse daqui é a condição inicial. Pronto. Estão vendo a lista? Sim, A solução? Ok. Tá. Questão 4, então. Essa é a EDO. Essa é uma EDO bem genérica, na verdade. É EDO do calor com fonte só. Essas são as condições de contorno, que nem eu já tinha falado lá no texto. A fonte ele dá por um seno e a condição inicial por essa função quadrática. Ok. Primeiro de tudo, isso aqui é uma equação diferencial parcial não homogênea. Então a gente vai ter uma solução particular e uma solução da equação homogênea. Então a primeira separação que a gente vai fazer para o nosso U é justamente separar ele como uma soma da homogênea mais uma soma da particular. A gente substitui isso na EDP e fica assim. E daí a gente identifica isso daqui como a equação homogênea. Então isso daqui vale zero. E isso daqui é a equação da particular. Só que a gente olha para a nossa fonte e identifica que ela só depende de x. Então não tem como eu ter a dependência de t do outro lado. Então isso aqui vale zero. Na verdade, U poderia ser constante aqui, entre aspas, termo de t, mas daí quando tu deriva uma constante, daria zero. Então não, não é relevante. Então a gente descobre que nosso U particular é igual de t e x, é só U particular de x, e fica com essa equação. Daí isso aqui a gente sabe resolver bem fácil, né? U é só tem uma variável, então isso aqui é uma derivada total, só mantive o del. A gente supõe que essa é a solução, deriva duas vezes, fica com isso aqui, substitui de volta aqui, então encontra que A é igual a L quadrado sobre π quadrado K. Então a gente já encontrou a solução particular. Daí agora a gente tem que encontrar a solução da homogênea. A solução da homogênea dá um pouco mais de trabalho. Aqui a gente faz a separação de variáveis, que eu acho que tinha alguém falando justamente sobre separação de variáveis e a questão 4. Daí a gente aplica a separação de variáveis, fica aqui, certo? Eu dividi daqui para cá, eu só dividi por xt. Então aqui eu separei o que era x de um lado e o que era t do outro. Então isso daqui tem que ser igual a isso aqui, então isso aqui é uma constante. Isso me resulta nas equações separadas, né? Uma para x e uma para t. Só que até agora a gente não sabe o que é alfa. Então a gente diz que alfa está nos reais. Alfa poderia ser complexo? Poderia, mas como a gente sabe que essa equação ela tem um significado físico, a equação do calor e o K é a condutividade térmica, não faz muito sentido físico supor o alfa complexo. Então a gente supõe que o alfa é real. Só que reais ainda é um conjunto relativamente grande. Então a gente separa em alguns casos. Primeiro, alfa igual a zero. Se o alfa igual a zero, a equação para x fica assim. Isso aqui, a solução fica assim. A solução é uma reta. Então, aplicando as condições de contorno, né? U de x igual a zero, U de x igual a zero, né? X igual a zero. Então, A igual a zero. E U de L igual a zero. Então, BL igual a zero. Só que L não é zero, então B é igual a zero. Isso aqui é a solução trivial não é nada. Daí a gente também pode considerar o alfa menor do que zero.
se o alfa for menor do que zero, eu vou dizer que ele é menos um número positivo, só para ficar bem claro, para poder trabalhar mais facilmente. E isso aqui não é a equação de oscilador harmônico. Importante lembrar que a equação de oscilador harmônico é com mais. Ou seja, a solução disso aqui são exponenciais reais. Enquanto o oscilador harmônico são exponenciais complexas. Aplica as condições de contorno de novo. A gente encontra que B igual a menos A. Aplica outra condição de contorno, a gente encontra que 2A seno de lambda sobre raiz de KL igual a zero. Só que lambda, seno hiperbólico, né? Só que seno hiperbólico só vai ser zero se lambda for igual a zero. E a gente tem essa condição aqui, que alfa é menor do que zero. Então, isso aqui não serve. Então, A tem que ser igual a zero. De novo, a gente caiu na solução trivial. Então, só sobra a solução para alfa maior do que zero. Isso daqui, isso aqui é o oscilador harmônico. Agora sim, a gente tem seno mais cosseno. Aplica as condições de contorno, né? Seno de 0 a 0, cosseno B igual a zero. Agora aplica a outra condição. A gente descobre que lambda vale isso daqui. Então a gente descobriu as nossas funções xn, a menos de uma constante que a gente descobre depois. Isso. Agora a gente pode ir para a equação de t. Como a gente já aplicou essas daqui, as condições sobre lambda na equação de x, e x vezes t tem que satisfazer simultaneamente as condições de contorno e inicial, a gente já vai direto para lambda positivo, porque é o único que satisfaz x, né, de forma não trivial. Daí a gente tem essa equação aqui também é uma equação, isso aqui é um lambda, tá? Também é uma equação que bem básica das EDOs, então a solução disso aqui é uma exponencial. E assim a gente descobriu a nossa solução temporal. Daí a gente sabe, a partir, né, do nosso ansatz para o homogêneo, que essa daqui vai ser a solução. Onde eu chamei de dn o produto de an e cn, mas como são constantes ainda a serem determinadas, podia chamar do que quiser. Eu só resolvi chamar de dn e a gente tem que determinar esse dn agora. Só que antes de determinar ele, a gente tem que lembrar que o nosso u é a homogênea mais a particular. Então não é usar aquela equaçãozinha que ele dá pronta no caderno quando ele está falando sobre aplicações da série de Fourier. Tem um passo a mais aí, que é somar isso daqui, e depois de somar isso daqui, a gente tem que isolar do outro lado. A gente isola isso para o outro lado, e então aplica a ortogonalidade das funções, né? Eu multipliquei tudo por seno de mx e integrei de 0 a L. Passei para o outro lado, integro, multiplico e integro. Isso daqui a gente sabe que dá L sobre 2 delta nm. E então a somatória vai embora e eu posso escrever meus dn's como essas integrais. Como eu suponho que vocês fizeram a lista 2, a integral de seno vezes x quadrado... aqui é n, tá? Tá errado aqui é n. A integral de x quadrado seno, x seno, essas coisas vocês devem ter feito bastante, então não fiquei fazendo, né? Você faz aquele truquezinho da derivada lá, deriva em relação a um parâmetro alfa aqui, duas vezes, né? Etc. Essa daqui é a constante, delta n1, porque esse termo aqui é basicamente, né, a ortogonalidade, se aplica de novo aqui. Então, quando se combina tudo, né, se substitui o dn, eu só separei o termo de n igual a 1 para ficar só com o seno de px aqui, e daí fica isso daqui. E isso resolve essa questão. Mas é interessante também vocês resolverem a questão 3 da lista. Deixa eu achar ela aqui. Porque a solução 3 da lista... não, pera.
Deixa eu só abrir aqui, eu vou abrir a lista 3 de novo. Como fechou tudo, tem que achar ela. A questão 3 da lista 3, ela é muito interessante. Só que eu só percebi isso depois que isso já estava pronto. Poderia ter suposto uma solução particular em forma... Aquilo ali é uma expansão de Fourier em seno já. Olha isso aqui. Vamos ver, vamos voltar lá. Lista 3. Solução particular. Aqui, ó. Se tu olhar, isso aqui é o primeiro termo da série de Fourier em seno. Certo? Daí quando tu integrar por ortogonalidade, tu fica com uma delta n. Né? Se tu usar aquela lá que vai ser a integral de 2... isso. 2 sobre o período da função, que nesse caso vai ser L. 2 sobre L, integral de 0 a L da tua função, vezes seno de npx. Isso aqui vai te dar um delta. Então isso aqui já é uma forma de expansão em série de Fourier, só que como a tua fonte é um vetor da base da função, ou o vetor da base, quer dizer, não sei se vocês já viram isso no formato de espaço vetorial. Vocês já viram? O Celso falou alguma coisa a respeito? Então. Então, a série de Fourier, vocês sabem que ela define uma base do espaço vetorial. Então, basicamente, quando ele te dá a tua fonte igual a um seno ou um cosseno, ele está te dizendo que a fonte é um vetor da base. Então, a decomposição do vetor na base, do vetor de base na base, é ele mesmo. Não, né? Se for aplicar Gram-Schmidt aqui para ortogonalizar isso aqui na base de Fourier, todas as projeções nos outros senos e cossenos vai ser zero. Então, não. Então, a tua pergunta, a resposta é sim, mas para esse caso, ela já é o que tu queria. Então, não teria muito sentido. Se fosse uma Q de x arbitrária, daí seria mais interessante aplicar isso. Tá. Mais alguma questão a respeito da solução? O resultado que eu cheguei foi o mesmo nesse caso. Uhum. Mas a dúvida que eu tinha enviado para o Celso, se puder responder, é se teria um outro jeito de fazer essa separação de variáveis. Então, tu já fez mecânica analítica? Já. Tá, mecânica, tu fez com quem? Com o Paulo? Sim. Tá. No finalzinho de mecânica analítica, tu cai em EDO também. E lá o Paulo ele faz uma separação de variáveis também, só que é com a soma. Não sei se tu vai lembrar disso. É lá no final onde tu usa a Hamiltoniana como gerador de evolução temporal e essas coisas. Assim, eu tô pedindo para te lembrar de 2 aulas, assim, não é algo grande dentro da matéria. Difícil. Então. Mas daí eu vou ter que te ser sincero. Eu não sei o porquê lá se usa soma e aqui usa produto. Eu já perguntei mais de uma vez para mais de um professor e todos eles me deram a mesma resposta, porque funciona. Sim. Então, assim, além de separação de variáveis, porque tu não sabe resolver para U de xy, não no braço, talvez numericamente, mas daí eu também não tenho conhecimento a respeito. Então, fazer conta analítica, eu só conheço separação de variáveis, mas, né, daí eu também não garanto que só exista a separação de variáveis. Entende o que eu quero dizer? Sim. É porque nessa lista, exceto os exercícios que tem fonte, é basicamente isso, essa separação que faz.
Sim, então, mas assim, isso aqui é em uma dimensão, concorda? Isso aqui é uma placa, isso aqui é uma linha sendo esquentada, digamos assim. Ele não Sim, sim. coloca, mas isso aqui é uma linha. Então, se fosse uma placa, teria um termo del2U, del y2. Sim. Daí Mas, aqui na separação de variáveis teria um y de y. e sim, sim. Então, essas vão ser as variações que vocês vão encontrar a respeito de separação de variáveis. É sempre o mesmo procedimento. Entende? Sim, sim. É que eu Então, digo que sempre aparece produto, por exemplo, X vezes T, vezes, sei lá, isso é. Z, Y, então. E eu vou, que nem eu disse, eu estou sendo sincero quando eu digo que eu não sei o porquê é assim. Que nem eu disse, eu já perguntei para professor da física e professor da matemática, e eles me responderam o mesmo, porque funciona. Então, eu Então, aceitei. Eu cheguei no estágio onde eu aceitei que isso aqui é verdade, isso aqui funciona, a conta sai. Tá bom, então. certo. Então, Entende? Não estou dizendo para te bom, aceitar. Pergunte. tá. É porque com o termo com fonte você propõe uma solução que é a soma. Mas quando não Não, é, não. Pensa numa EDO. sim. Pensa no oscilador harmônico. O oscilador harmônico tem lá A seno mais B cosseno, certo? Uhum, Agora pensa no oscilador harmônico forçado. sim. Então, o que que tu tem como solução? Tu vai ter A seno mais B cosseno mais alguma coisa vindo do termo forçado, Uhum, certo? Como é que tu encontra esse alguma coisa vindo do termo forçado? Tu resolve uma equação particular, que nem tu faz em cálculo 3, sei lá. Ou 2, eu acho, agora tá no 2. Tu resolve a EDO lá que não é mais igual a zero. Tu resolve DO igual a f de x, sim, sim. certo? Então, o que eu propus aqui, isso aqui, ó, é o H, porque a minha equação aqui é a homogênea. Eu já resolvi a particular. A minha equação particular é essa, certo? Só que Sim. como Ah, aqui não tá. depende de t, como aqui não depende de t, isso aqui só pode depender de x. Então, é o de x. Daí eu proponho essa solução aqui. A particular só tem uma variável, não foi feita separação de variáveis aqui. Aonde pode ter sido feita é aqui. Mas isso aqui é um teorema do cálculo, certo? Sim. Ah, Que mostra lá que a equação, a solução de uma equação não homogênea é a solução particular mais a solução da homogênea. Eu acho que vem em métodos 1 também esse teorema, mas eu não tenho certeza. agora ficou claro. Sim. Ficou? Mais Ficou. alguma dúvida? Tá bom. Então eu vou falar da questão 3 ali que eu disse que eu tinha achado interessante, mas eu notei que ela era interessante tarde demais, só. Tarde demais no sentido de não ia conseguir passar ela limpo para hoje. Questão 3. Isso. A questão 3 ela tem esse termo linear aqui que ela mesmo coloca, que é o termo dissipativo. E isso é algo que não tem, pelo que eu lembro da lista, não tem outro problema com termos dissipativos. E ele é interessante justamente por causa disso. E daí, o que eu digo para vocês é o seguinte: o de x0 igual a zero é a condição inicial. Isso aqui também é a condição inicial. Mas tem condições iniciais que tu usa para determinar a constante no final, e tem condições iniciais que tu usa para determinar no t de t, né? E essa daqui, e esse daqui, quando é dado assim, ela é u de x0, essa daqui é a última que tu usa, né? Tu usa sempre sempre não, mas geralmente se usa, tu resolve a parte radial ou linear, né, em x, daí tu usa as condições em x, depois tu usa as condições derivadas, e depois tu usa essa daqui. E eu achei interessante porque quando eu fui resolver,
eu fiquei em dúvida. E daí eu dei uma pesquisada para ver como é que resolvi isso aqui. E é do jeito que eu estou falando para vocês. Usa isso daqui para determinar a constante em t de t, e usa isso daqui para determinar no final. Deixa eu ver. A questão 6, eu acho que talvez era o Thiago que estava falando, né? A questão 6, se fizer certinho, se eu não me engano, isso eu teria que olhar ali, mas se eu não me engano, dá para ver que essa daqui dá para separar em variáveis, essa não e essa dá. E daí dá para ver entre aspas bem o porquê que a separação de variáveis funciona dessa forma aqui. Porque tu não consegue, nessas daqui, tirar x e t de forma clara. Essa daqui, obviamente, não dá por causa desse termo cruzado aqui. Mas, então, é por isso, tu não consegue botar a constante de separação como um escalar. Para resolver isso, é bem mais delicado. Um escalar não que uma constante, melhor falando. Daí as outras questões são assim, são simples. A partir da lista 3, toda a lista vai dar mais trabalho e vai ter mais exercício. Então, não sei se vocês estão fazendo outras matérias, mas eu recomendaria dedicar um tempo do dia para resolver questões de métodos. Não porque a matéria é complicada, eu não acho ela complicada no sentido do que tem que se saber. Eu acho ela complicada no quesito de volume de trabalho. As aulas tem bastante conteúdo, as listas, que nem eu disse, até aqui são listas pequenas, né? 8, 10 exercícios, não são muito grandes as listas, mas se vocês compararem o tamanho dos exercícios, de solução dos exercícios da lista 2 para a lista 3, dá para vocês ver que tem várias partes a mais, várias delicadezas, que nem aquela ali do lambda. Não é simplesmente fazer o lambda, tem que ir com cuidado, tem 3 partes, e se tivesse o lambda satisfizesse duas das condições, sei lá, lambda igual a 0 e lambda igual a positivo, teria mais 2 partes também no de t. Então não é algo que, como diria o Celso, sai em 5 minutos. Algumas saem em 10, 20, 1 hora, 2, mais. Então eu diria que vale a pena dedicar um tempo para aprender bem a lista 3, e daí a lista 4, eu vou pôr ela aqui, e eu já tinha conversado com o pessoal que estava antes. Eu pretendo fazer isso daí, vocês põem o da Iva põe no grupo lá e vê se querem ou não. Fazer uma quinta-feira só para a lista 4, porque a lista 4 ela é importante para o andamento da matéria. Porque toda a base da lista 4 é o que vai seguir, a ortogonalização de função, ortonormalização, a Sturmluville, como é que é, o Gram-Schmidt, essas coisas, tudo vai ser importante para funções de Bessel, para funções de Bessel esférica, para funções de Legendre, para funções para os harmônicos esféricos, tudo isso vai ser coisa que vocês vão usar bastante. Tá. Tem alguma dúvida a respeito da lista 4 hoje, ou vocês vão querer deixar para quinta? Lembrando que, como não foi pedido, eu não preparei nenhum exercício da lista 4. Eu pretendo preparar para quinta se tiver aula. Eu tinha da questão 2, mas pode deixar para quinta. Ah, é? Então tá. É essa última parte que eu tive. Formule o problema? Não, essa de desenvolver uma função. Não sei fazer. Até determinar as constantes, ok. Essa última não consigo. Essa daqui tu tem que aplicar o procedimento de ortonormalização. Multiplica por um φm de x. Entendeu? É isso que eu não consegui entender o que fazer nessa última parte. Tu sabe o que tem que fazer, não sabe como. É. Ah, tá, entendi. Mas eu acho que pode deixar para quinta, não tem problema.
Não, é porque se tu não sabe como fazer, talvez seja melhor tu ver mesmo. Então, não sei se eu consigo ajudar muito a dizer pra ti, multiplica por um FIEM, aplica o, né, porque... Tá. Então, mais alguma coisa a respeito de alguma lista, qualquer uma delas? Opa. Hum, Na lista 2 é uma coisa bem besta. Quando tem a função de f de x igual a x mesmo, de menos L a L, que ele pede para expandir. Eu tentei fazer a expansão umas vezes e sempre dá. Sempre dá como se fosse. Só de 0 a L a função. E depois ela fica repetindo esse 0 a L. Entendeu o que eu quero dizer? mas qual questão? 2. Expandir f de x igual a x. Tá, menos LL, tá, ok. Qual que é a dúvida aí? Então, daí eu fiz o A0 e o AN dá 0. Aí quando eu expandi o BN, ele. Realmente eu não sei, porque eu não sei o que tá acontecendo isso, entendeu? Tipo, tá dando como se estivesse expandindo de 0 a L, não de menos L a L. Tipo, a função que eu tô escolhendo, no intervalo que eu tô escolhendo. Ó, pensa assim, ó. Essa é uma função ímpar, Aham. certo? Quando tu expande uma função ímpar em série de Fourier, na série de Fourier tu tem dois termos muito claros, né? Três, na verdade. A0, que é um termo par. AN, que são termos vezes cosseno, então termos pares. E BN, que são termos ímpares, certo? Uhum. Então uma função ímpar só tem a série de senos, certo? Deu por isso que eu nem tentei fazer a N, que eu já imaginei que dava 0 por causa disso. Isso. Tá. Daí Aí, agora, quando tu vai calcular os teus BNs, tu fica com x vezes o seno, certo? sim. X vezes seno é uma função par. Aí joga de 0 a L duas vezes. Eu fiz isso 0 a também. L duas vezes. Então é que nem tu tivesse expandido de 0 a L. Mas daí, se eu quiser a função que ela fique de menos x a x, ela continue a reta até o ponto menos L, assim. Tu tá falando em fazer o gráfico? Assim, que o gráfico era pra ser, tipo, simétrico em relação ao eixo Y, né? Isso. Mas é como se ela só tivesse de 0 a L, não de menos LL. É isso que eu notei que quando a gente faz o negócio de ela separa, ela fica Tá, só como se fosse ela de 0 a L, mas... mas então a tua série final, ela fica como 2L sobre π, soma, certo? Sim. De menos 1 na n mais 1 sobre n, Fica como, desculpa? menos 1 na n mais 1 sobre n. Não deu isso, tem que olhar de novo, então. Por causa que o BN ali, ele, quando tu integrar x vezes seno, a integral disso vai, nesse intervalo, claro, ela vai te dar, deixa eu ver aqui, ela vai te dar L sobre 2 sobre NP cosseno de NP. Cosseno de NP é menos 1 na N, certo? Uhum. Então é isso, vezes o 2, claro, lá de fora. Então tem que ver isso ali, mas é porque o gráfico dela ela é, né, XY, ela é uma reta, cortando o zero e cortando, né, menos L até L cortando zero. E como o intervalo é aberto, né, bolinha aberta nas extremidades, em L menos L. Então tem que ver certinho ali tua expansão para ver se tá ali, mas a série em seno é isso ali, ela vai ser uma repetição sempre ímpar das coisas. E quanto é que ficou a série de cosseno? A cosseno dá 0, né? É ímpar vezes par. Isso. Não, era o menos 1 mesmo. Eu acabei de botar aqui no gráfico. Menos 1, né? Menos 1 na N. Mas tu entendeu de onde é que veio o menos 1 na N? Sim, do cosseno de NP.
Isso, cosseno de NP é igual a menos 1 na N. Quebrou. E. Tá, mais alguma coisa? Não? Só uma dúvida ali na lista 3. Tem como botar ali? Só pra... Sim, só. Lista 3. A questão 2 o que muda da de cima em questão de ali no como é que ele fala que extremidades livres na conta, o que muda? O que muda é que a tua condição inicial não é mais 0 nas extremidades. Tá. Certo? Uhum. Aqui, ó, tá vendo? Situadas em x0 e x igual a L. Então, em x igual a L e x0, a tua corda está fixa, ela é 0. Uhum. Então, a partir do momento que tu deixa isso livre, ela pode fazer assim. Sim. Mas daí nas condições de contorno ali é que eu tenho que usar derivada agora. Isso, agora tu tem tá. essas condições aqui. E daí tu vai ver o seguinte. Isso aqui é série de Fourier, certo? Uhum. As funções principais de série de Fourier são seno e cosseno, óbvio. Né? E a exponencial, mas isso deixa depois. Qual que é a função que se anula em 0 entre seno e cosseno? Seno. Seno. Então, é esperável, digamos assim, ainda mais com essa função ímpar aqui, que aqui só tenha termos em seno, porque tu tem a condição de contorno que favorece o seno, Uhum. e tu tem uma função ímpar para expandir. Uhum. Então é bem razoável, digamos assim. Aqui, a coisa já não é mais tão clara, digamos assim. Então aqui se aparece um termo de cosseno na tua série, eu acho que o Celso já dá errado na prova, sabe? Tipo, errado. Porque não olhou nem a física e nem a matemática. Aqui já tem que tomar mais cuidado. Aqui, eu posso até confirmar. Eu falei a lista 2, eu tenho ela aqui. Deixa eu ver. Ela dá termos de senos e de cossenos. O que faz sentido, porque ela tem que oscilar na ponta. Uhum. Certo? Uhum. Então, é isso que muda. E fisicamente, já fizesse quântica? Não. Tá, mas para quem fez, pensa que isso é uma caixa de potencial com potencial infinito. Então a função de onda, o item A, a função de onda vale 0. E no item B já não vale mais 0. Então tu já não pode afirmar mais muita coisa a respeito. Não vale mais infinito o potencial. Então pode... obviamente a equação de onda não é essa, né? Mas o que eu estou dizendo é tipo uma analogia ralé. Então... Mais alguma pergunta? As equações de corda não dá para resolver com Euler-Lagrange? Como assim resolver com Euler-Lagrange? Equações de Euler-Lagrange tu não resolve, tu define as equações de movimento a partir das equações de Euler-Lagrange. Tu tem a Lagrangiana, tu faz a variação lá do negócio da ação, e daí tu chega nas equações de movimento. Mas, se tu aplicasse as equações de movimento, se tu pegasse a Lagrangiana da corda lá, fizesse lá oscilador harmônico com
número de osciladores tendendo a infinito, etc. Mas daí, pensando em cálculo racional. Mas daí não é Euler-Lagrange que tu usa, né? Tu usa o Euler-Lagrange para chegar nas equações de movimento. Para resolver as equações de movimento. Eu não sei se é essa a questão, mas talvez dê para usar a transformada de... qual que é o L? Legendre? Não é Legendre. Talvez seja transformada de Legendre. Daí talvez dê para cair numa equação variacional. Mas assim... Entendeu? As equações de Euler-Lagrange são para encontrar isso daqui, no caso. Se tu usa as equações de Euler-Lagrange, tu encontra isso daqui. Algo mais? Ok, valeu então. Só uma coisa, tu pode dizer qual que foi a tua resposta da 1? Da 1? Da 1 da lista 2? Isso, só para ver se eu... Da lista 3, né? Tá. Que eu tava olhando da lista 2, eu ia dizer meio. Mas eu fiquei... eu olhei para a questão e eu fiquei... Não parece meio muito certo. Deixa eu ver aqui a resposta. Achei. Tá. Resposta da questão 1. Em continuação. Tá, isso aí. Menos 8 sobre π ao quadrado, soma menos 1 na n sobre n π quadrado, seno de πxl, cosseno de ntv sobre L. Lembrando que o que eu falei do seno era em x, claro, né? Cosseno, o em t não tem nada a ver. Ok. E daí a 2 muda o seno por cosseno. Uhum. É a mesma coisa, só muda ali. Isso, claro, se eu tiver certo, né? Sim. Mas eu acho que eu tô. Isso. Ok. Foi muito rápido a apresentação das soluções? Eu realmente não tenho ideia. Foi rápido, mas já que tá gravado, dá de voltar, então. Tá. Então, a próxima vez eu faço um pouco mais devagar ainda assim, porque é que nem eu disse, tipo, eu resolvi a questão e falei os principais pontos, mas eu não sei se foi muito rápido. É porque não tem como ficar muito devagar, porque tu já escreveu tudo, né? Então, se eu tivesse... é só apresentar. Se eu fosse aqueles burguês safado com iPad, assim... Não, daí eu vou... Eu acho que eu recebo no meu e-mail a gravação disso, mas eu não tenho certeza. Uhum. Daí assim que eu receber, eu vou ver se aquela parte que eu caí continua, eu acho que sim. Continua, tava gravando. Eu tenho que ver se eu corto, mas eu acho que não, porque vai dar trabalho. Daí eu mando pro Dariva. Daí o Dariva corta. O Dariva é um cara inteligente, um cara dos computadores. Dá de... Só envia, né? Se você quiser, claro, mandar as suas soluções. Não. Não. Só. Não. A prova é com consulta, não. Já tá gravado.
Daí vão ter minha solução ainda? Não, 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 não. Muita folga. Tá rindo aí. E dá tempo de consultar essa prova? Consulta? Mal lhe pergunte. Então, tem que ver quanto tempo vocês vão ter de prova, né? 4 Quando horas. a gente... 4 horas. Assim, o que eu dou de dica, digamos assim? Tenham integrais de x seno, x cosseno na n num cantinho resolvidas, tipo, para olhar, bater o olho e pegar, porque isso é fácil, mas toma tempo. Propriedade de função delta, vocês têm que saber, então tenham em algum lugar de fácil acesso também, mas tentem saber, porque função delta, querendo ou não, não sei se vocês já tinham visto antes, alguma coisa assim, mas de repente vocês vão usar dia e noite isso, então tem que saber. Daí lembrar de coisa básica, tipo, não perder tempo com integral que tu sabe que dá zero. Sabe? Esse tipo de coisa. Não, para economizar tempo na prova. E sim, dá tempo de descobrir o que fazer durante a prova. Assim, a gente tinha 3 horas de prova. E dava tempo? Claro que eu não sei quantas questões vocês vão ter, mas não vai ser 10 questões, eu acho. Então, façam com calma, foquem no que vocês sabem e depois tentem descobrir o que vocês não sabem. Entendem o que eu quero dizer? Tipo, eu sei fazer a questão 1, não sei a 2. Ou melhor, eu sei a 2, não sei a 1. Faz a questão 2. Deixa a 1 para mais tarde, depois tu descobre como faz a 1. Porque a prova vai ser longa, isso é certeza. Mas pode ser um pouco mais fácil se vocês tiverem as principais coisas na mão. Ou seja, isso é, propriedades, as integrais que vocês viram que aparece direto, que é a integral de x seno, x cosseno e essas coisas, x exponencial. Então, esse tipo de coisa é bom ter o mais fácil de acesso possível. E, obviamente, não fiquem olhando na internet solução de exercício, né? Por favor. Olhem a solução de vocês. Talvez as EDOs que aparecem na lista 3 não seria interessante também botá-las. Isso, oscilador harmônico, claro que é algo que tem que saber, mas tu pode esquecer durante a prova. Então, tenha, assim, tipo, um papelzinho na tua esquerda, assim, tipo, x duas linhas mais lambda x igual a oscilador harmônico, daí a solução. T' mais lambda t igual a exponencial, sabe? Tipo, coisa assim para não perder tempo em coisa que não importa. Resolver EDO já é suposto que vocês sabem. Então vocês não precisam ficar resolvendo EDO durante a prova. Uhum. Entende? Vocês têm que encontrar a solução. Isso é outra coisa. Outra coisa também é não se preocupar, claro, mas não esquentar com um detalhezinho tosco, tipo, meu Deus, tem um pi sobrando. Acontece. Entende? É mais importante mostrar que tu entendeu o método do que acertar a resposta. Claro que vai ser descontado, mas não sei Mostrar se que você saberia entendeu o que fazer eu se quero você dizer. tivesse tempo. Hã? Mostrar que você saberia como fazer se você tivesse tempo. Exatamente. Tipo assim, se eu te dou essa questão para resolver e digo resolve, tu resolve? Resolve. Então tá bom. Então, esse que é o mais importante a respeito da prova. Não é necessariamente acertar, é mostrar que tu entendeu como aplica cada ferramental. Tipo, tu não vai deduzir que a ortogonalidade de seno e cosseno durante a prova, sabe? Tu usa. É mais importante tu mostrar que tu sabe usar do que mostrar que tu sabe de onde é que vem. A gente está na física, não na matemática. Afinal das contas, essa que é a verdade. Ok. Mais alguma dúvida? Conselho? Dúvida amorosa? Algo do tipo? Não sempre com tecnologia o pai manja.
Trago sua nota 10 em 10 dias. Nota 10 já é demais, que eu não trouxe nem a minha. As provinhas. Ah, eu esqueci de perguntar. Vocês estão tendo provinha, certo? Sim. Ele tá dando o resto do dia para vocês resolverem? Ou Não, como é que é? o resto da aula, né? 1 hora. 1 hora? Geralmente 1 hora? Até o 3h30 no máximo. Assim. Tá. Eu Começando queria às 2. saber se vocês têm interesse. Que assim, eu tenho acesso ao Moodle, eu não sei se vocês viram. Não. Eu tenho acesso ao Moodle. Então eu queria saber se vocês têm interesse, tipo assim, essa semana teve provinha. Se eu resolvo, eu não sei, deixa eu ver aqui alguma provinha. Provinha 1. Ó, provinha 1 teve 3 questões. Daí, sei lá, eu pego uma ou duas para resolver. Né, tipo, essa semana teve provinha. Daí, na terça que vem, eu repego uma ou duas questões para resolver, para resolver e mostrar para vocês na terça-feira que vem. Não sei se seria interessante. Talvez deixe vocês mais nervosos porque sabem que errou. Eu Parece gosto, bom. eu gosto da surpresa da correção. Sabe se ele bota essas notas provinha tudo no final junto ou ele passa alguma antes? Que eu sei que Ele ele só só dá dá as a provas no média. final, né? Ele dá a média, tipo, ele te dá a nota de cada prova e a média das provinhas. Pelo menos pelo que eu lembro é assim. Deixa eu ver. Eu tenho. Ah, não, ele dá as provinhas. Eu tô olhando aqui do meu ano e ele dá a nota das coisas. Ele dá a nota das provas, nota das provinhas, e média das provinhas. Porque o que entra é a média das provinhas, né? Aí é isso que é entregue a vocês em algum momento. Não cobrem ele, tadinho. Ok. Então, assim, se der para avisar pro pessoal que não apareceu, que existiu isso, e que talvez não tenha sido tão ruim assim, avisem. Não que vá também me afetar muito, porque o importante é eu estar disponível para o estágio de docência, não é eu responder. Mas é importante eu responder para eu cumprir os objetivos que eu pus lá. Então, digam o pessoal vir, digam o pessoal mandar dúvidas, e quanto mais dúvidas eu acho que dá para fazer melhor e dá para ficar um pouco mais claro as questões de métodos. A Maria, eu não sei se eu respondi as dúvidas dela, eu não sei se ela entendeu, porque boa parte das dúvidas do que eu preparei foi graças às dúvidas da Maria, senão eu não tinha preparado metade das coisas. Mas eu acho que é isso. Olá, falou, Logano. Muito obrigado. Tchau. Até. Valeu, man. Honesto também. Valeu. Obrigadão aí. De nada, Maria. Tamo aí. Se precisar, manda mais e-mail. Avisa pros amiguinhos mandar e-mail também com dúvida. Tá, então é isso. Como teve bastante questões hoje, deu. Tchau, tchau. Falou, até mais.